suas câmeras abertas e seus microfones desligados durante toda a nossa solenidade. Faremos agora a chamada nominal dos membros que estão compondo esta corte. Presidindo esta sessão solene está Sua Excelência o desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior. Compõem a corte deste tribunal os excelentíssimos senhores desembargadores federais Paulo Roberto de Oliveira Lima, Vladimir Souza Carvalho, Rogério de Menezes Fialho Moreira, Fernando Braga Damasceno, Francisco Roberto Machado, Paulo Machado Cordeiro, Cid Marconi Gurgel de Souza, Carlos Rebelo Júnior, Rubens de Mendonça Canuto Neto, Alexandre Costa de Luna Freire, vice-presidente, Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, corregedor regional, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho e também Sua Excelência o excelentíssimo senhor desembargador federal convocado, Bruno Câmara Carrá. Compõe também esta corte o Ministério Público Federal, sendo representado nesta sessão solene pelo excelentíssimo senhor Procurador Regional da República na 5ª Região, o Saraiva. Vamos anunciar agora as ilustres autoridades que estão convidadas a fazer parte desta mesa de honra virtual desta sessão solene. Está presente na mesa virtual o excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor deputado estadual Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o excelentíssimo senhor Luiz Antônio Marinho, procurador-geral do estado do Rio Grande do Norte, que neste ato representa a governadora Fátima Bezerra, o excelentíssimo senhor prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, presidente do TRE do Rio Grande do Norte, a excelentíssima senhora Isabela de Roldão, vice-prefeita do Recife, e também o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, doutor Bruno de Albuquerque Batista. Senhoras e senhores, antes da sequência desta solenidade, gostaríamos de agradecer e registrar algumas autoridades que estão presentes virtualmente a essa solenidade. A excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, presidente do TRT da 21ª Região. A excelentíssima senhora desembargadora federal emérita Margarida Cantarelli, do TRF da 5ª Região. O excelentíssimo senhor ministro Marcelo Navarro Dantas, membro do STJ. O excelentíssimo senhor desembargador emérito Lázaro Guimarães. A senhora Carla Patrícia Barros da Cunha, superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, o excelentíssimo senhor desembargador federal emérito José Maria Lucena, prefeito da cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará, o excelentíssimo senhor juiz federal Cláudio Kittner, diretor do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco, o excelentíssimo senhor juiz federal Alcides Saldanha, diretor do Foro da Seção Judiciária do Ceará, o excelentíssimo senhor juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, o excelentíssimo senhor juiz federal Carlos Wagner Ferreira, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o excelentíssimo senhor juiz federal André Granja, diretor do Foro da Seção Judiciária de Alagoas, do excelentíssimo senhor juiz federal Gilton Batista de Brito, diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, da excelentíssima senhora juíza federal Márcia de Souza Moura Siqueira, presidente da REJUF, do excelentíssimo senhor Miécio Uchoa Cavalcante, procurador da República da 5ª Região, da excelentíssima senhora Cibele Benevides Guedes da Fonseca, procuradora-chefe da República no Rio Grande do Norte, do excelentíssimo senhor procurador Gino Lobo, da
Procuradoria da República em Alagoas, do excelentíssimo senhor Jefferson dos Santos Vieira, Procurador Regional da União na 5ª Região, da excelentíssima senhora Procuradora de Justiça Zulene Santana de Lima Norberto, representando neste ato o Procurador-Chefe do Ministério Público de Pernambuco. Também a presença do excelentíssimo senhor Dr. Inácio José Kraus de Menezes, presidente da OAB Sergipe, do conselheiro federal Sérgio Ludmer, representando a presidência da OAB de Alagoas, Dr. Ricardo Siqueira, gerente do setor jurídico da Caixa Econômica Federal em Pernambuco, do senhor Múcio Aguiar, presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco, e também do desembargador do Trabalho, Clóvis Correia, emérito do TRT da 6ª Região. Feitos os devidos registros, senhoras e senhores, a partir deste momento, para a condução dos atos protocolares desta sessão solene, a palavra é de Sua Excelência, o desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, que conduzirá os atos protocolares desta solenidade. Declaro aberta esta sessão solene destinada a dar posse ao novo desembargador federal deste tribunal. Convido a todos para, em atitude de respeito, acompanharem a execução do hino nacional. Ouviram Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade, raios lúcidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e orvalhada, salve, salve, Brasil no sonho denso raio vivo, de amor e de esperança prevalece. Sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte e pálido colosso, e o teu futuro expressa a grandeza. Entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Eternamente resistente ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais caminho, desses sonhos lindos são os sem pastores. Todos nós quem imagina, nossa vida, eu sei o mais amor. Ó pátria amada e orvalhada, salve, salve, Brasil de amor eterno, sem sozinho, o Nacaruca sempre estrelado, e de governo de novo desta terra, mas no futuro e glória do passado. Mas antes da justiça acaba a morte, terás que o filho teu não pode a luta, ninguém me vende agora a própria morte. Entre o Brasil e o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol das mães,
Convido o excelentíssimo senhor juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira a prestar o compromisso regimental. Prometo bem e fielmente defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, observar as leis do país e exercer o cargo em que ora sou investido, sob a inspiração de Deus e do ideário de lealdade, integridade e moralidade. Solicito ao cerimonial e proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2021, às 14 horas, na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, perante o plenário reunido em sessão extraordinária virtual do Pleno, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, compareceu o excelentíssimo senhor juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira, que, após cumprir as exigências legais, tomou posse no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o qual foi nomeado por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, do dia 16 de abril de 2021, mediante promoção pelo critério de antiguidade em vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo senhor desembargador federal José Lázaro Alfredo Guimarães, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, do dia 19 de abril de 2021, prometendo bem e fielmente cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e as leis do país. Prestado assim o compromisso legal, determinou o Pleno deste Tribunal que Thelma Roberta Vasconcelos Mota, diretora-geral, lavrasse o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente, pelo empossado e pelos demais membros desta Corte. Convido o excelentíssimo senhor juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira para assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o doutor Roberto Vanderlei Nogueira. A seguir, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério de Menezes Fialho Moreira, que fará a saudação ao novo desembargador federal em nome da Corte. Excelentíssimo senhor desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa de quem saúdo também o eminente ministro Ribeiro Dantas, cujas presenças abrilhantam esta solenidade. Excelentíssimo senhor governador de Pernambuco, doutor Paulo Câmara, sempre prestigiando aqui as solenidades do nosso tribunal, eminente deputado Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores e juízes de direito que acompanham esta sessão telepresencial. Excelentíssimo senhor Wellington Saraiva, procurador regional da República na 5ª Região, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público que acompanham esta solenidade. Excelentíssimo senhor Bruno Albuquerque Batista, presidente da OAB de Pernambuco, na pessoa de quem saúdo todos os eminentes advogados. Excelentíssimo senhor João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, excelentíssima senhora Isabela Roldão,
vice-prefeita do Recife, eminente colega José Maria Lucena, prefeito de Limoeiro, no Ceará. Gostaria de saudar também todos os juízes e juízas federais que acompanham esta solenidade, na pessoa da doutora Madja Siqueira, presidente da Rejuf, familiares do empossado, que eu cumprimento na pessoa da doutora Renata Vanderlei, autoridades eclesiásticas aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, como agora, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo, impiedade. E no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Eclesiastes. Nesta tarde, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão solene telepresencial, recebe o seu novo integrante. O agora desembargador federal Roberto Vanderlei Nogueira chega à corte no tempo traçado desde o princípio. Chega à corte trazendo a sua vasta cultura, conhecimento jurídico e experiência de vida. Há tempo para todo propósito. Omnia tempus habente sub celo. E muito há pela frente para enriquecer com a sua erudição e capacidade de trabalho a jurisdição aqui prestada. Reza a liturgia do protocolo que, ao saudar o novo integrante do tribunal, seja feita uma rememoração da trajetória profissional do empossado. Esta parte seria perfeitamente dispensável, pois o Estado de Pernambuco conhece o invejável currículo de Roberto Vanderlei Nogueira. Nascido na cidade do Recife, cresceu no bairro da Encruzilhada, tendo se formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mesma instituição em que concluiu os cursos de mestrado e de doutorado, este último com pesquisas realizadas na Universidade de Helsinki, Finlândia. Tem pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Ainda muito jovem, assumiu o cargo de juiz de direito em concurso realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo percorrido diversas comarcas do estado entre 1982 e 1988, quando assumiu o cargo de juiz federal após aprovação em concurso realizado pelo então e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos. Na área acadêmica, é professor da Universidade Católica de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco, lecionando na graduação e pós-graduação as disciplinas Direito Processual Civil, Direitos Humanos e Direito da Inclusão e Cidadania. Além da capacidade pedagógica, dos seus alunos com quem conversei, colhi a informação de que é extremamente educado e cordial, sempre ajudando a todos nas dificuldades acadêmicas. Neste período em que vem atuando no tribunal, desde a indicação pelo plenário, tenho sido testemunha da sua vocação ao ensino, sendo verdadeiramente comprometido com a formação integral das futuras gerações. Tem ainda inúmeros artigos científicos, trabalhos e livros em diversas áreas do direito, da filosofia, da pedagogia, da antropologia, da sociologia e das ciências políticas, publicados pelas mais prestigiosas editoras do país. Em sua trajetória profissional, destaca-se pela intransigente defesa dos princípios éticos e da moralidade no serviço público. É de sua autoria a frase publicada em recente artigo, aspas, quem se der o trabalho de pesquisar a origem de toda e qualquer mazela do Brasil vai chegar a uma só raiz, corrupção, fecho aspas. Na atividade jurisdicional, portanto, tem cumprido com desvelo a função de, com imparcialidade, combater a improbidade e tantas outras mazelas no serviço público. Socialmente engajado,
em exercício exemplar de cidadania, tem sido um combatente pelo respeito à dignidade das pessoas com deficiência. Nessa verdadeira profissão de fé, tem escrito artigos, proferido palestras, concedido entrevistas e se feito ouvir em fóruns nacionais e internacionais. Roberto Vanderlei poderia simplesmente viver a sua vida, aproveitando as posições a que o seu mérito levou. Mas a alteridade toca mais alto, fazendo com que se doe a causa da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência. Lembrando-me da frase de Milan Kundera, de que, aspas, o valor de um ser humano reside na capacidade de se expandir, de sair de si mesmo, de existir para outras pessoas. Fecho aspas. Este é o homem público, o juiz, o professor, o escritor Roberto Vanderlei Nogueira. Contudo, em uma fala de boas-vindas, o que importa é o acolhimento. E em qualquer grupo social, a acolhida é feita, sobretudo, à pessoa, muito mais do que ao profissional. Sinta-se, portanto, acolhido nesta casa, que agora passa a integrar. Torcedor do Náutico, apaixonado por motocicletas potentes, diz ele aos mais chegados que, pilotando, sente-se mais livre e liberado do estresse cotidiano. Roberto Vanderlei Nogueira, homenageado desta tarde, como todos nós, tem características personalíssimas e indissociáveis, sofre influências, tem referências, ícones a balizar sua conduta pessoal e pública. Uma de suas características mais marcantes é a de ser um homem dotado de profunda e inabalável fé em Deus. Católico, crê e presta reverente latria à Santíssima Trindade. Venera, com especial hiperdulia, a Virgem Maria, Mãe do Cristo vivo. Apega-se em seus momentos de aflição, de reflexão ou de agradecimento, à dulia prestada aos seus intercessores, especialmente aos mártires da fé, do Deus único e todo-poderoso. A sua fé em Deus é móvel e inspiração para a busca. A sua fé em Deus é móvel e inspiração para a busca da realização da justiça na terra, pois, na lição de São Boaventura, aspas, a leitura não é suficiente sem a compulsão, o conhecimento sem a devoção, a investigação sem o arrebatamento do enlevo, a prudência sem a capacidade de abandonar-se à alegria, a atividade separada da religiosidade, o saber separado da caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem o suporte da graça divina, a reflexão sem a sabedoria inspirada por Deus. Fecho aspas. As referências e modelos de conduta para o homenageado são inúmeras. No plano profissional, as tradições familiares, ainda que de forma inconsciente, acredito, moldam os destinos do homem. De modo mais longínquo, um importante ancestral do Ouro-Empossado é considerado ícone da magistratura do estado de Pernambuco, o desembargador Tomás de Aquino Cirilo Vanderlei, que se destacou por sua conduta profissional e ética. Recebeu como homenagem de reconhecimento a intitulação de um dos prédios mais famosos de Recife, com o seu nome, o Fórum Tomás de Aquino, e também a Sala de Sessões das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Outra referência no mundo jurídico, destacada pelo próprio empossado, segundo me confidenciou Francisco Cavalcante, é o desembargador Agamenon Duarte Lima, também do Tribunal de Justiça de Pernambuco, referencial de integridade e de coragem pessoal. No plano pessoal, além do avô Zezinho Vanderlei, são referências 3 mulheres que norteiam os afetos em sua vida. O amor incondicional de Roberto pela mãe, Dona Maria Alda, a amizade com a antiga funcionária da família, Dona Eurides, com quem o homenageado mantém laços fraternais até hoje, e o seu grande amor, Renata, que foi sua aluna no curso de Direito. De um caráter ímpar, que bem contribuíram para moldar a personalidade do homem Roberto, a senhora Maria Alda Vanderlei, sua mãe, o cercou de carinhos e mimos, com uma moto esportiva, a mais cobiçada da época, a Honda 400. Mas também forjou-o com um caráter bem próximo daquele que a caracterizava.
Dona Alda Vanderlei era responsável por um dos setores mais delicados daquela época, a gestão financeira do sistema penitenciário deste Estado. Sabia gerir os recursos públicos com equilíbrio, lutando para nada faltar e sabendo distribuí-los com equidade. Norteada por um forte sentimento cristão, era devota de Santo Antônio e, durante mais de 4 décadas, emprestou seu talento, tocando órgão, durante as celebrações litúrgicas no convento dos franciscanos. O referencial de Dona Alda foi marcante para forjar a personalidade do seu filho unigênito como magistrado e como ser humano. Lá do alto, tenha certeza, caro desembargador Roberto, Dona Alda, neste momento, é puro contentamento e orgulho pela conquista do filho. Uma referência especial à sua esposa, Renata Cavalcante Vanderlei Nogueira, companheira de tantos anos, mulher, confessora, amiga e domadora quando necessário, pois com a posse, o homenageado passa também a integrar a nossa confraria informal, a AMADO, a Associação dos Maridos Dominados. Pelo que soube, o desembargador Vanderlei Nogueira também preenche os requisitos subjetivos e objetivos para integrar-se à nossa confraria. Essas e tantas outras pessoas são referências na vida do homenageado. Como disse Marcel Proust, aspas, sejamos gratos às pessoas que nos fazem felizes. São elas os jardineiros encantadores que fazem nossa alma florescer. Fecho aspas. Por fim, não poderia esquecer dos filhos. Camila, Roberto Filho, Roberta, Renato e Rodolfo. Todos motivo de alegria e ternura. E há pouco mais de um ano, surgiu uma nova razão de viver, a 3ª geração, na figura do neto, que logo o estará chamando de vô, para aquietar a alma e o espírito, às vezes indômito, para fazer o destemido juiz construir castelos de areia na praia e ver-se cavalgando em cavalos de vassoura. Sem dúvida, a felicidade plena. Por certo, o ora empossado, após uma longa estrada de mais de 30 anos, iniciada no sertão de Pernambuco, ainda na Justiça Estadual, posteriormente retornando àquela região, quando alçado à Vara Federal de Petrolina, e por muitos anos dirigindo a primeira Vara Federal em Recife, chega com reconhecimento unânime dos pares ao posto de desembargador, tendo-se a certeza de que esta casa, com toda a experiência e conhecimento acumulados pelo empossado, sairá engrandecida. Seja bem-vindo. Concedo a palavra ao doutor João Maurício Adeodato, o qual falará representando a classe dos advogados. Agora, estão me ouvindo? Acho que sim. Gostaria de saudar todas as senhoras e senhores presentes, tantos amigos e colegas que não é possível nomear, nas pessoas do presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o doutor Edilson Pereira Nobre Júnior, amigo de longa data, e da professora Margarida Cantarelli, também companheira de muitos decênios, além do colega orador, o Procurador Regional Federal, o Wellington Cabral Saraiva. Mas a homenagem especial, por isso estou aqui, sem qualquer autoridade além do companheirismo, é para meu amigo de mais longa data ainda, Roberto Vanderlei Nogueira, que agora toma posse como desembargador desse Tribunal Regional Federal, culminando uma carreira de mais de 30 anos como juiz em Pernambuco. É com honra e satisfação que me desincumbo desse discurso epidítico ou laudatório, uma das 3 formas mais importantes da oratória, na retórica de Aristóteles, pois é aquele discurso que une as pessoas de bem. Uma das facetas que sempre admirei em Roberto, caros amigos e amigas, foi o seu viés kantiano, filósofo que ambos cultivamos e sobre quem tanto conversamos na juventude. Viés que se mostra por meio de 3 pontos principais que quero destacar.
O primeiro é a preocupação de unir a observação dos dados empíricos a uma racionalidade conceitual, no seu zelo pelas distinções e detalhes, seja em seus escritos, seja na elaboração de suas decisões como magistrado. Posso testemunhar isso, pois trabalhamos juntos durante vários anos nas lides acadêmicas da Faculdade de Direito do Recife. Como magistrado, ainda me lembro da rígida arguição a que submeteu o marinheiro alemão que se encontrava encrencado na Polícia Federal, para cuja audiência Roberto me convidara como tradutor, voluntário, por amizade. Nem sei se ele se lembra disso. O segundo ponto é a ligação indissolúvel que enxerga e defende entre moral e direito. E daí a necessidade da atitude ética ao lado do domínio das técnicas dogmáticas, assuntos ambos em que ele é mestre. Com efeito, todos os que o conhecemos sabemos de sua rigidez para com as convicções. Não há como fazer prevalecer a filigrana processual, por mais sofisticada a técnica, se o procedimento formal da lei não vier acompanhado do conteúdo ético, pois não há como separar a razão pura da razão prática. Lembro, inclusive, de promovermos manifestações de apoio e desagravo a Roberto Vanderlei na Universidade Católica, na Casa de Tobias, no Palácio dos Despachos, por conta de interesses alheios desagradados. Finalmente, nosso homenageado mostra as influências kantianas na aceitação do postulado de que todo conhecimento deve estar a serviço de melhorar o ambiente, ou seja, o domínio dos dados empíricos é inseparável de uma participação otimizadora, pela qual o sujeito precisa sugerir criticamente como aperfeiçoar o objeto que conhece. O trato com os assuntos humanos não pode, assim, ser somente científico e descritivo, como no caso das ciências da natureza. Essas três facetas desembocam na certeza de que há uma ética universal, de matriz cristã, a qual deve prevalecer mesmo em meio aos problemas infraestruturais de um país periférico, desigual e injusto, que ainda não achou seu caminho no difícil equilíbrio entre igualdade e mérito, entre as justiças distributivas e comutativas. Nesse particular, Roberto Vanderlei Nogueira é um descendente legítimo, tanto de Kant como da Escola do Recife. O papel do Poder Judiciário no mundo contemporâneo tornou-se um dos grandes temas da teoria da democracia. Diferentemente do aparente acordo sobre a hegemonia do poder legislativo, que caracteriza a escola da exegese, o constitucionalismo e as primeiras escolas positivistas, observa-se hoje um crescente distanciamento entre o texto normativo e a norma concreta, atribuindo-se essa nova realidade a uma complexidade social cada vez mais ampla, na qual, apenas para dar um exemplo, a jurisdição se torna mais importante do que o texto da lei. Assim, cresce substancialmente a relevância da atividade judicial, fator decisivo na constituição do direito, longe da figura do juiz como boca da lei. É isso que cabe a nós, cientistas do direito, atestar. Por isso, Roberto Vanderlei Nogueira jamais aceitou a visão de um poder judiciário neutro, descarregado de responsabilidades políticas, livrando-se de eventuais discussões sobre a conveniência dos valores fins positivados na lei do Estado e suas regras processuais para a decisão, as quais estariam, em tese, excluídas de suas atribuições. Em países subdesenvolvidos como o nosso, o problema é ainda mais complexo. Aqui, a concretização dos textos alegados nas decisões tomadas pelo judiciário não parece muitas vezes seguir os padrões da dogmática jurídica constitucional, mas sim, para falar como Roberto Nogueira, em um de seus livros, apresenta uma ausência de parâmetros que pode levar a uma justiça acidental, expressão felizmente cunhada por ele. Mas não se pense que a justiça acidental acontece por acaso,
na periferia do capitalismo ocidental. O subdesenvolvimento é um conceito para situações de fato que perpassam toda a estrutura social, não apenas a jurídica, não apenas a judiciária. Note-se que, a despeito das acerbas críticas e do tom realista assumido pelo autor, o que pode levar os menos avisados a atribuir-lhe certo desânimo ou mesmo pessimismo filosófico, o espírito geral de Roberto é otimista, esperançoso de dias melhores para a magistratura brasileira e, como corolário, para o país como um todo. E disso são provas vivas a carreira e a vida pública de Roberto Nogueira, que eu posso, como amigo, pessoalmente atestar. Os exemplos no decurso dessa carreira atestam essas características de sua personalidade e convicções que venho de ressaltar. A questão do afastamento daquele submarino nuclear norte-americano, que lhe trouxe, inclusive, represálias, ao lado da proibição de importação de lixo poluente, no caso dos pneus usados, que acompanhei de perto, mostraram seu pioneirismo na proteção do meio ambiente, de que hoje tantos falam. Também decidiu pela liberação dos cruzados bloqueados pelo fracassado Plano Collor, interferiu na questão dos precatórios, dificultou a concessão e a renovação de benefícios fiscais ilegítimos, protegeu populações fragilizadas, como os sem terra e os sem teto. A lista é longa e mostra um magistrado com sede de justiça. Todas essas decisões extremamente complexas e que feriram muitos e muitos interesses em todos os níveis. Mesmo tratando de questões de tal forma candentes, Roberto Wanderley Nogueira exerce sua função judicante longe dos faróis da imprensa e não procura o apoio fácil das pressões sociais, mesmo se suas decisões eventualmente vão ao encontro delas. Como disse Hannah Arendt, os contemporâneos não conseguem avaliar seu entorno e o acordo momentâneo nunca vai perdurar. Roberto sabe disso. Gostaria de pronunciar uma palavra final sobre a escorreita formação intelectual do homenageado, produto da tradicional escola do Recife. Como ressaltei antes, na base de tudo está o conhecimento. O ato de o sujeito tentar se familiarizar com o ambiente de modo técnico, consciente e reflexivo. Sem conhecimento não é nem possível a ética, pois opiniões e preferências qualquer um tem. Parece-me que o pano de fundo da própria existência de Roberto Wanderley Nogueira tem sido o estudo e essa busca pelo conhecimento, pois quem lê, como disse Humberto Eco, vive muitas vidas. Sem esquecer a amizade que nos une, sincera e sempre presente. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a todos os presentes. Prosseguindo, concedo a palavra ao Procurador Regional da República, Excelentíssimo senhor doutor Wellington Cabral Saraiva, qual fará a saudação em nome do Ministério Público Federal. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde ao excelentíssimo presidente desta corte, Adilson Nobre, na pessoa de quem cumprimento todos os seus membros, os juízes da ativa e os juízes aposentados, juízas e juízes que aqui se encontram. Cumprimento meus colegas do Ministério Público Federal, Luciano Maris Maia, Cibele Benevides, Gino Sérvio Lobo e os demais que acompanham esta solenidade. O excelentíssimo governador do Estado, Paulo Câmara, prefeitos, demais autoridades do Poder Executivo que também a acompanham. O excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado Heriberto Medeiros, que aqui também se encontra, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Legislativo. O doutor Bruno Batista e o meu querido professor João Maurício Leitão Adeodato, da época do mestrado, e que continua contribuindo brilhantemente para as ciências jurídicas brasileiras, também na pessoa de ambos, cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos mais uma vez. Depois, eu não posso deixar de incorrer em um lugar comum,
que é o de salientar o brilhantismo dos discursos que me antecederam, para tentar, com isso, obter um pouco mais de generosidade daqueles que me ouvirão. Eu não preparei um discurso escrito, e não há absolutamente nenhum demérito em prepará-lo, porque reencontro aqui o juiz Roberto Vanderlei Nogueira em uma tarde de alegria para nós todos. Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Nestes tempos de pandemia, em que nós estamos aqui desencontrados, quase todos, impedidos de nos cumprimentar, de nos ver, de sentir o calor e a textura do corpo dos demais com quem dividimos a vida, estamos nos reencontrando, pelo menos de forma virtual, em uma tarde de celebração do coroamento de uma trajetória profissional digna de elogios, como é a do excelentíssimo juiz Roberto Vanderlei Nogueira. É um motivo de muita felicidade para mim reencontrá-lo nesta tarde, depois de muitos anos em que o encontrei pela primeira vez. Não foi a única desde então, mas lembro-me que, ao me formar no curso de Direito, no final da década de 80, comecei a advogar e, pouco tempo depois, encontrei como juiz federal na Seção Judiciária de Pernambuco, o então juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira. E me impressionou a forma delicada com que ele me recebeu, um advogado novato, como era eu na época, ainda mais ignorante do que sou hoje, e ele, ao precisar despachar uma petição urgente que a ele foi distribuída, e recebeu com muita delicadeza e até com paciência, eu diria, pela inexperiência daquele jovem advogado. E essa qualidade o juiz Roberto Vanderlei Nogueira desenvolveu, pelo que sei, ao longo dos anos. Continua uma pessoa humana, no melhor sentido da expressão, apesar da aparente tautologia, uma pessoa sensível, e essa sensibilidade, tanto intelectual quanto profissional, ele revelou em numerosos momentos de sua trajetória, como foram muito bem salientados, tanto na saudação do caríssimo juiz Rogério Fialho, como do caríssimo professor João Maurício Adeodato. Essa sensibilidade social e humana, o juiz Roberto Vanderlei Nogueira não só manteve, como aprimorou. E isso é muito bom para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A grandeza dos órgãos colegiados nasce de sua multiplicidade de formações e divisões, da multiplicidade e da diversidade daqueles que o compõem. E Roberto Vanderlei traz para esse tribunal uma visão humanista e ética, não que ela já não exista nos demais integrantes do tribunal, obviamente não é disso que falo, mas ele a reforça com a sua dedicação à própria carreira, com a sua dedicação à dificílima missão de distribuir justiça, com sua dedicação a compreender o ser humano na sua fragilidade, e a sua dedicação ao conhecimento e ao estudo, que foram também muito bem destacadas. E desse cenário, desse perfil muito mal feito por mim, da pessoa complexa e rica, que é a do juiz Roberto Vanderlei Nogueira, eu saliento a sua atenção a um dos grupos vulneráveis de nossa sociedade, que é a do grupo das pessoas com deficiência, que já foram objeto de reflexões e escritos de Roberto Vanderlei Nogueira em mais de uma ocasião, que já foram bandeira de sua preocupação como cidadão, que ele também é. E bandeira essa que se estende a temas correlatos ao da realidade desse grupo social, como é o caso do tema da acessibilidade. A chegada de Roberto Vanderlei Nogueira com essa visão de mundo, com essa sensibilidade especial aos grupos vulneráveis, a meu ver, muito enriquece o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e aumenta a representatividade desse mesmo tribunal. Não que queira eu dizer que determinadas características pessoais, como sejam o gênero, a orientação sexual,
a cor da pele, ou alguma condição de saúde, ou alguma condição física, sejam bastante para definir as pessoas. As pessoas são muito mais ricas do que tudo isso. Mas o fato de os órgãos públicos e os órgãos do Poder Judiciário terem mais representatividade do ponto de vista da composição da nossa sociedade, os faz mais justos, os faz, eu diria até, mais constitucionais, na medida em que a justiça e o combate à desigualdade são objetivos da República Federativa do Brasil. Não se trata aqui de anunciar uma bandeira política ou ideológica, mas de lembrar o que está escrito no artigo 3º da Constituição da República. A perseguição do fim da desigualdade, da injustiça social, da desigualdade de todas as espécies, são objetivos inscritos explicitamente na Constituição da República de 1988, no já citado artigo 3º. Então, ter tribunais mais representativos dos vários segmentos da sociedade de certa maneira, uma realização do texto constitucional. E, para isso, contribui a chegada do juiz Roberto Wanderley Nogueira. Eu espero, como cidadão e como membro do Ministério Público e como cultor da Constituição da República, que essa maior representatividade avance cada vez mais, para que não só o TRF da 5ª Região, mas todos os espaços de poder da República Federativa do Brasil, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, seja do Executivo, seja do Legislativo, representem melhor a composição de nossa sociedade, com mais pessoas negras, com mais indígenas, com mais mulheres, de maneira a retratar de forma mais justa a composição da sociedade brasileira. Não por condescendência, nem apenas para preencher mecanismos formais de ações afirmativas, mas sim pelo reconhecimento do talento que existe em todos esses grupos. E para, como disse, diminuir a injustiça que é a de espaços de poder serem prioritariamente masculinos e brancos. Então, eu saúdo muito alegre a chegada do juiz Roberto Wanderley Nogueira, que com toda a sua bagagem de conhecimentos, toda a sua bagagem acadêmica, de escritos, de visão de mundo, de formação humanística, a chegada dele certamente trará um ganho de qualidade às decisões colegiadas, às discussões e à justiça que esse Tribunal Regional Federal da 5ª Região distribui, não só para os brasileiros e brasileiras e os demais habitantes de nosso país na 5ª Região, mas para todo o país, porque, frequentemente, as decisões judiciais têm efeitos que excedem o da sua mera situação territorial. Então, meu caro Roberto, me permita fugir um pouco do protocolo e chamá-lo dessa forma. Seja muito bem-vindo. A sua chegada é motivo de alegria para todos nós, para mim em particular, de revê-lo, de reencontrá-lo, como disse Vinícius de Moraes, tantos anos depois. Eu cito novamente uma pensadora já citada aqui, que é Hannah Arendt, mencionada por João Maurício, quando, em um trecho de seu conhecido trabalho Eichmann em Jerusalém, ela disse que quando a corte se dispõe a julgar, os juízes que a compõem são seres humanos, são carne e sangue, são sentidos e sentimentos. E é com a carne e o sangue de Roberto Wanderley Nogueira, com os sentidos e os sentimentos que ele traz de sua riquíssima trajetória de vida, que nós certamente teremos um tribunal ainda mais rico e ainda mais próximo das necessidades dos jurisdicionados. Parabéns, Roberto Wanderley Nogueira, seja muito bem-vindo, tenha muito sucesso, seja muito feliz na sua trajetória doravante, e agradeço a todos e todas a atenção por estas rápidas e mal pronunciadas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer 2 registros. O primeiro é o desembargador Manuel Herarte, desta casa, que não pôde comparecer à solenidade por se encontrar no presente momento numa sessão, da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, enviou a seguinte mensagem ao homenageado, ao empossado,
no essencial, diz: peço para registrar meus cumprimentos ao desembargador Roberto Vanderlei, com a certeza de que continuará sua brilhante trajetória de excelentes serviços prestados à sociedade. Também o ministro Luiz Alberto Gugel de Faria, que se encontra na mesma sessão, na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, enviou mensagem por e-mail desejando a Sua Excelência, o desembargador Roberto Vanderlei, né, pleno êxito de sucesso na carreira da magistratura. E aí eu concedo a palavra ao mais novo membro desta Corte Federal, o desembargador federal Roberto Vanderlei Nogueira, com toda satisfação. Excelentíssimo senhor presidente, Edilson Nobre Júnior, na pessoa de quem saúdo todos os demais companheiros desta corte, sobretudo aos que estão aqui presentes, me dando essa honra, e no que eu observo, que mais de um terço do tribunal, apesar desse ambiente sanitário adverso, é algo que realmente me deixa muito desvanecido. Excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do STJ, em cuja autoridade saúdo todos os ministros daquela corte superior, especialmente o ministro Marcelo Ribeiro, o ministro Luiz Gugel, que pertenceram a esta casa. Excelentíssimo senhor governador Paulo Câmara, que também me honra com a sua assistência neste ato, excelentíssimo senhor deputado Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa, cumprimento com satisfação. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Sequeira Alberto dos Santos, meu companheiro de turma ao ingressar na magistratura em 1982. É uma honra tê-lo na minha assistência neste dia em que tomo posse neste Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Luiz Antônio Marinho, representante da senhora governadora Fátima Bezerra, a quem conheci pessoalmente. Excelentíssimo senhor João Henrique Caldas, prefeito de Maceió. Excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, presidente do TRE Pernambuco. Excelentíssima senhora Isabela de Roldão, vice-prefeita do Recife, minha ex-aluna querida. Excelentíssimo senhor Wellington Cabral Saraiva, procurador regional da República da 5ª Região, com quem sempre dividi os melhores afetos e as melhores relações e conhecimento. Excelentíssimo senhor Bruno Batista, presidente da OAB. Senhor Padre Guerra, provincial dos Arautos do Evangelho. Meu querido Padre Roberto França, pároco de Iputinga. Meu querido Padre Andrei, Arautos do Evangelho de Brasília, que veio especialmente para essa sessão, assim como o Padre Guerra. Meu querido seminarista Davi Melo. Também quero saudar os meus parentes queridos que aqui estão. João Paiva, meu amigo, presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco, Múcio Aguiar, ex-presidente do TRT, Clóvis Correia, com quem congresso frequentemente, Marco Bruno, juiz federal, companheiro, amigo, participou comigo uma passagem na primeira vara e muito aprendi com ele e muito colaborou. Os companheiros de trabalho, meu querido doutor Diógenes, advogado, e todos aqueles que não me ocorre aqui lembrar, Marquinhos Novaes também, enfim, especialmente também os meus alunos queridos, venturosos e sempre lembrados, diletos companheiros de trabalho, amigas e amigos. Esposa querida Renata, de quem se falou assim, tão bem aqui, né? Que tem
ombreado comigo no dia a dia da vida. O professor João Maurício Deodato, que é outro companheiro assim extraordinário de todas as horas. O desembargador Rogério me fez chorar. Eu sabia que tinha que ser Vossa Excelência a pessoa para fazer essa imerecida saudação. Acho que o senhor capturou informações da minha vida que eu já nem me recordava mais. Mas foi uma viagem muito bonita, que eu nem sei se mereço. Eu que já enfrentei tantas coisas na vida, não esperava sofrer esse ataque das emoções, esse choque das emoções aqui. Mas eu prometo me fortalecer para tentar concluir a palavra que eu escrevi, apenas para não me deixar trair, e com muito menos eloquência e com muito menos competência do que os que me antecederam aqui. Bom, eu gostaria de começar pelo fim. E o fim traduz uma rotina da minha vida profissional, depois de 39 anos de magistratura, incluindo aí o tempo da magistratura estadual, que foi um tempo muito rico mesmo. E o tempo da magistratura federal. E exatos 32 anos aqui no primeiro grau. Quando eu tomei o último processo para despachar, um processo de rotina, um procedimento comum, cível, eu não me invadiu uma melancolia muito forte. Sobretudo quando eu desci as escadas do elevador e cheguei no hall da Seção Judiciária em Pernambuco. Comecei a sentir saudade. Nós criamos raízes com o tempo. E isso vai se sedimentando de tal modo no espírito da gente, no coração de cada um, que faz com que todo aquele ambiente, e não apenas as humanidades com as quais a gente perpassa no nosso dia a dia, passa a fazer parte da nossa própria, do nosso próprio organismo, da nossa própria realidade, da nossa própria existência. E tudo isso, naturalmente, é permissão de Deus. Se Deus permitiu, é porque é bom. E essa beleza e essa bondade, os senhores que agora me permitem ser e chamar de colegas, me fazem muito claramente observar as importâncias das menores coisas na nossa vida. Então, dentro desse momento assim singular e final, epílogo, eu pedi permissão à parte e coloquei na sentença, fora do protocolo, sentença do processo 080601652 de 2001, o seguinte trecho, que peço licença para reproduzir aqui. E talvez isso possa servir de testemunho quanto a esses registros que eu acabo de fazer. Peço encarecida licença às partes para, excepcionalissimamente, fugir do protocolo e informar que este é o meu último despacho no exercício da jurisdição federal comum em sede de primeiro grau. Encerro um exercício profissional que, somente na Justiça Federal de primeira instância, cumpriu 32 longos anos de serviços prestados, segundo os meus melhores esforços, embora prenhe de limitações. Certamente, nem sempre fui exato na dimensão das soluções encontradas, mas o fiz sempre na consciência do cumprimento do dever à luz do direito positivo, como muito bem ressaltou o professor João Maurício Deodato e também o professor Saraiva.
e da perspectiva da distribuição efetiva da justiça sob meu encargo, pedindo desculpas sinceras por esses eventuais erros de minha parte, e também dizendo que os meus acertos são unicamente devidos aos direitos das partes, jamais aos meus eventuais talentos. Quero homenagear as partes neste processo, em cujas pessoas e representantes legais amplio esta homenagem a todos os que direta ou indiretamente se serviram de meus modestos préstimos jurisdicionais. Sigo com fé na correção de propósitos, na cientificidade do direito e na certeza de um amanhã de mais felicidade e de menos sofrimento para todos. Muito obrigado e que Deus a todos nos ajude. Acertou novamente o professor João Maurício Deodato quando lembrou que o meu espírito é, por mais paradoxal que possa parecer, otimista. Eu acredito no Brasil, acredito no povo do Brasil, mas censuro as hipossuficiências pelas quais nós atravessamos com insistência. E já era tempo bastante de superarmos tantas mazelas, tantas dificuldades, tantas desigualdades, tantas incompreensões. Nós lutamos ainda como se tivéssemos sido estabelecidos há poucos anos. Lutamos por encontrar uma identidade nacional. Dizem que somos miscigenados, mas uma miscigenação um tanto estranha, porque a miscigenação verdadeira mede-se na alteridade do agir, na eticidade do comportamento em relação ao próximo, no amor com o qual nós não podemos fugir para com quem quer que seja, até mesmo aqueles que desgostam de nós. A esse sim, Santa Madre Teresa de Calcutá dizia, é a quem nós devemos tributar a maior carga de amor. Né? Enfim, eu quero começar com uma confidência. Vou lhes contar um segredo que guardei para mim durante quase 4 décadas e o confiei a muito poucos até agora. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos me sustentou firme e decidido esses anos todos de judicatura. Uma caminhada prestes a atingir em outubro próximo 39 ininterruptos anos de um exercício sem nódoas, cujo ponto de partida foi uma súplica de amor e entrega pessoal. Aos pés de sua imagem centenária que vamos visitar hoje, logo mais, e sob o testemunho do Sacratíssimo Coração de Jesus e de Dom Bosco, pai espiritual, por quem cultivei a especial lição de ser bom cristão, honesto cidadão, implorei, à época, sozinho e em pranto, lembrando-me bem que me livrasse de minhas fraquezas no trato com a distribuição da justiça, que provém do Pai eterno, e que, se não fosse para ser assim, que arrancasse de mim o desejo de ser magistrado. Devo tudo que tenho a ela. Mercê do filho muito amado, nome, reputação, talento, vocação, tudo lhe devo. Eis-me, enfim, surpreendido por uma evolução profissional supostamente tardia. E aqui quero lembrar e homenagear e agradecer com todo o coração as palavras do do desembargador Rogério Fialho, quando lembrou a passagem bíblica de que há tempo para tudo. Fui surpreendido, portanto, por uma evolução profissional supostamente tardia, mas apenas àqueles que, embora com os pés no chão, não olham o tempo inteiro para o alto, nem transcendem a própria efemeridade do existir. O tempo é de Deus e é preciso saber esperar, porque quem espera em Deus e na fé vai progredindo, encontra muitos motivos para ser feliz.
A minha vida profissional é, portanto, um milagre que atribuo com toda convicção à graça da Virgem Maria e à misericórdia do Altíssimo. De fato, não foram poucas as ocasiões de sofrimento, de hostilidade e de perigo que padeci ante o fato de incompreensões decorrentes do estrito cumprimento do meu dever, mesmo no âmbito da própria corporação da qual faço parte, sem embargo dos efeitos de outras ciladas que o destino urdiu para tentar me degradar diante da relevância pública de minhas funções de competência e das quais me desvencilhei com relativa naturalidade. Mas não por minhas forças apenas. Lá estava, em todas essas ocasiões, Maria Auxiliadora a proteger-me. Também me recordo de outras agruras, como quando, sem saber ao certo como e o que decidir em certas causas de vulto e de autoindagação, simplesmente rezava, olhava para o crucificado e fechava o processo, literalmente. Depois de uma noite de sono, o que acontecia em todas essas ocasiões era impressionante. A resposta que no dia anterior me faltava já estava claramente delimitada na minha mente. Assim mesmo, sem explicação, sem conjectura, sem sequer a reflexão da qual o professor João Maurício Adeodato mencionava. Concluía então o processo com êxito. Me lembro bem de causas assim bastante tumultuárias em que esse fenômeno aconteceu. No caso do combate à jogatina no Brasil, em 2008. No caso do perseguido político, Rui Frazão Soares, de quem recebi a maior de todas as comendas. Viu, desembargador Rogério? Desembargador Edilson. A senhora mãe desse cidadão, que não era um subversivo, aliás, não era um terrorista, era um católico da pastoral operária e que, naquela época, por conta das violências políticas, ele teria sido sequestrado na feira de Petrolina e desapareceu nunca mais. E a família nunca deu enterro digno a essa pessoa. Essa senhorinha, 92 anos. Isso, para mim, é o maior prêmio que eu recebi em toda a magistratura. Ela liga para mim do Rio de Janeiro, a família de lá, e diz: doutor Roberto, sim, pois não, eu sou Lúcia Frazão, sou mãe de Rui Frazão, o senhor não me conhece, pois não, em que posso lhe servir? Eu estou ligando primeiro para lhe agradecer, porque agora eu posso morrer em paz, já que eu sei do destino do meu filho. Mas a senhora não tem que me agradecer nada. Eu só cumpri o meu dever à luz do que consta dos autos e da legislação em vigor. E, em segundo lugar, com voz pausada, mas com bastante sobriedade, ela pediu licença para abençoar o útero da minha mãe, assim mesmo. Nunca esqueci disso. Já faz muitos anos. Isso ajudou muito a superar as dificuldades e perceber a importância que há no Ministério Judicial, na qualidade e na devoção com que um magistrado, assim como um sacerdote, se dedica aos seus jurisdicionados, se dedica ao seu rebanho. Então, a expectativa que eu hoje observo da parte de muitas pessoas de quem eu nem me recordava, é muito grande. Nada do que fazemos no nosso dia a dia passa despercebido da sociedade. Tudo é contabilizado, tudo. E ainda que nós passemos em branco de qualquer reprovação social por equívocos que possamos cometer ao longo da nossa existência,
do tribunal de Deus ninguém escapa. É infalível. Bom, então, isso realmente foi uma coisa extraordinária na minha vida profissional. Tenho dito a poucas pessoas, até porque isso me traz uma emoção muito grande, mas, ao mesmo tempo, me evoca a responsabilidade que toda a magistratura tem em relação ao seu povo. Fazer justiça. Concluí, então, o processo com êxito. Devo dizer que não foram poucas as oportunidades em que esse fenômeno se deu, do auxílio de Maria Santíssima às minhas agruras profissionais. Levo para o túmulo essa realidade que vai além de nossa compreensão, e pelo que sou tão grato a Maria Santíssima em especial. A propósito, todo magistrado que cumpre retamente a lei de César realiza um ministério de Deus. É o que nos revela São Paulo na carta aos Romanos. E o que faz cair por terra a aleivosia de que, sendo laico o Estado, seus agentes devem invariavelmente ser ateus ou, no mínimo, agnósticos. Essa lógica, outro sim, tem produzido muitas contradições no sistema de justiça entre nós. Um Estado laico, permitam-me a inconfidência, não anda fechando igrejas por aí. Meu compromisso é continuar sendo o que sempre fui, esforçado cumpridor da lei. Desse modo, todo aquele que articule com o direito positivo encontrará em mim um cooperador decidido enquanto agente do Estado de Direito e ministro de Deus. Portanto, sem recear olhar de frente a face dos poderosos e tampouco ser implacável com os pequeninos, porque a cadeira do juiz não foi feita para Trasímaco nem para Pilatos. Conforme ensinava um grande magistrado, também do Tribunal de Justiça do Estado, que atuou por muitos anos e de quem pude aurir ótimas lições ao tempo de minha judicatura estadual entre outubro de 82 a fevereiro de 88, o desembargador Guerra Barreto. De uma pleiade de desembargadores de quem jamais se pode esquecer, como Agamenon Duarte Lima, Gabriel Lucena, Augusto de Souza Duque, que emprestou o nome para a minha turma em 1980, na Faculdade de Direito do Recife, Tomás Cirilo de Aquino Vanderlei, de quem eu me recordo, era primo legítimo do meu avô, avô primo, acho. E nós frequentávamos a casa dele toda semana. Naquela época havia reuniões de família. Era lindo isso. E ali, ainda muito pequenininho, eu via as primeiras informações sobre direito, justiça, essas informações. E o nome do desembargador Tomás Cirilo é um nome respeitabilíssimo até hoje, por conta do seu desprendimento. Era um católico raiz, como se pode dizer, e que ameaçou pedir aposentadoria e cumpriu a sua promessa diante dos seus pares, porque dizia que ele era um juiz, não tinha vocação para administração, gerenciamento. Mas os colegas unanimemente quiseram honrá-lo com a presidência e ele pediu a aposentadoria. É claro que essa é uma posição pessoal do desembargador Tomás Cirilo, mas que revela um desprendimento assim incomum de tudo o quanto nós estamos acostumados a observar em nossa volta. O reconhecimento sobranceiro e intangível dos direitos subjetivos é o mínimo de justiça que se pode dispor no plano existencial. Esse é o tirocínio que a sociedade esclarecida e sã espera de seus magistrados. Neste tribunal, portanto, avanço para águas mais profundas, na dimensão das mesmas responsabilidades que assumi comigo mesmo, mas também, sobretudo, com Deus e Maria Santíssima.
Parece claro ao sentimento jurídico e à correção política dos agires funcionais que o denominado ativismo judicial, subproduto de um suposto neoconstitucionalismo, minimiza a força normativa da Constituição, degrada a autoridade do parlamento, ainda quando o parlamento se recuse a exercitar o seu papel, e anula o governo da República. Trata-se, pois, de uma alegoria atitudinal com o propósito de malferir a ordem jurídica, baseada no princípio cardinalíssimo da legalidade, fora do que, lembrando o professor José Souto-Maior Borges, não há possibilidade de solução pacífica para nada neste vale de lágrimas. Ora, o ativismo judicial não traduz exatamente um cenário típico do Estado de Direito. E conforme não o seja de fato, resta classificar o fenômeno como uma sofisticada manifestação do autoritarismo. Os filósofos da Renascença diziam que todo vício fica agravado quando dissimulado de alguma virtude. A pompa e a circunstância com as quais eu, muito pessoalmente, nunca me dei muito bem, não apontam necessariamente a essência das coisas, sua ordem natural e mesma pela qual se podem construir juízos de fato consequentes acerca dos objetos submetidos à análise jurídica, quer seja judiciária, administrativa ou arbitral. O que importa é o que vai no coração e na mente. O resto é obediente à supremacia dos interesses. Sobre isto, cumpre lembrar que a Suprema Corte não é aparelho do poder constituinte, mas órgão constituído. No entanto, em algumas manifestações, tem deixado muitíssimo a desejar para uma instituição que detém a suprema prerrogativa de velar pela Constituição e fazê-la ser cumprida à luz dos postulados e valores lá encartados pelo Constituinte, não pela vontade subjetiva ou de eventual orientação ideológica de seus intérpretes, ainda quando ambientados em vetustos raciocínios de vernissage. Enquanto isso, temas inadiáveis como o encaminhamento ao Congresso Nacional do anteprojeto de lei complementar relativo ao Estatuto da Magistratura, conforme determina o artigo 93, caput da Constituição Federal, insistem em não sair da origem, a despeito de tanto retardamento. Acontece que uma tal inação institucional faz da magistratura a única carreira de Estado ainda não regulamentada à luz da Carta Política de 1988, mantida em pleno regime democrático no qual supomos nos encontrar, sob a disciplina de um diploma oriundo do autoritário pacote de abril de 1977, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, denominada LOMAN. Esse retardamento quer me parecer desprestigioso para toda a magistratura. Mais grave ainda, submetida a magistratura a um cipoal de disposições regulamentares, resoluções, provimentos e portarias, que não raras vezes intentam substituir a norma jurídica primária, o processo legislativo, e com isso produzem a intranquilidade funcional do corpus com reflexos negativos à prestação jurisdicional em uma nação que tem sede de justiça. Alguns desses registros substituíram a ideia de trabalho intelectual pelo fenômeno do produtivismo, induzindo políticas de metas que transformam magistrados em operários da escrivinhação, diverso da condição julgadora. E como se uma repartição de justiça fosse, aspas, chão de fábrica. O artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, preconiza a sujeição da atuação disciplinar e administrativa dos magistrados brasileiros ao controle externo sob encargo do Conselho Nacional de Justiça, o qual, aliás, acabou desfigurado da concepção de origem na redação final da Carta de 1988. As luminosas ideias do professor J.J. Calmon de Passos, conversamos sobre ele há pouco, não foi, desembargador Roberto Machado? Assim, abandonadas quanto ao exercício de um controle externo e social da magistratura no Brasil.
Além do mais, paradoxalmente, a Suprema Corte entende que, a despeito da regra constitucional que instituiu o CNJ e as suas atribuições específicas, os seus ministros não se submetem ao órgão. É por isso que se pode constatar que a fórmula da equidade que sobressai no frontispício da Suprema Corte norte-americana, Equal Justice Under Law, justiça igual sob a lei, não parece, em meio prático, reproduzida no Brasil. Mudar a forma de composição de seus quadros também é medida que se impõe de modo particularmente urgente, do mesmo modo como é imprescindível o restabelecimento da sabatina de retenção, que foi estabelecida pela Emenda Constitucional 88, 2015, impropriamente denominada de PEC da Bengala. A prorrogação dos exercícios funcionais por mais um lustro, após a integralização da idade de 70 anos, limite para a permanência ativa na função pública, exige alguma accountability, dever de transparência, que em nada se confunde com revisão dos próprios julgados, caso dos magistrados, ou com intolerância subjetiva em relação aos demais servidores. A disposição constitucional traduz apenas uma conveniência política de forte apelo contemporâneo que deve ser administrada, conforme o regulamento em lei, que por alguma razão parece não existir de fato. Aliás, razões de Estado são autênticos buracos negros, antinomias com relação à República, baseadas justamente na transparência, na impessoalidade e na alternância do poder. O juiz não existe para legislar, conforme Mauro Capelletti. A estabilidade das relações sociais exige que esse comportamento disfuncional seja proscrito do sistema jurídico no Estado de Direito. Sobre isto, compreender a lógica republicana, antes de tudo, é palmilhar os caminhos da paz social. Recrudescer o ativismo judicial, quer no plano central, quer na administração setorizada da justiça, importa em antinomia com relação ao ordenamento jurídico, de acordo com uma célebre lição de Norberto Bobbio. Acontece que a imunidade judiciária, enquanto prerrogativa dos magistrados para cumprir fielmente o seu destino funcional, privar da liberdade de proferir decisões, no sentido de Niklas Luhmann, está circunscrita ao direito positivo e aos elementos constitutivos que corporificam as causas sobre as quais os magistrados se debruçam no devido processo legal. Teratologias não se lhes aproveitam, motivo pelo qual um magistrado não é independente para realizar o antidireito. Todavia, o Poder Judiciário é formado de gente de carne e osso. Acredito que o procurador Saraiva fez registro dessa particularidade. Todos igualmente sujeitos às misérias desta vida. Errar é uma contingência fatal da condição humana, mas errar voluntariamente é eticamente inconcebível. Ainda quando esse erro se revista de desculpas bem articuladas que chegam a suscitar algum crédito. E por isso fica agravado, no sentido dos filósofos da Renascença. O vício fica agravado quando dissimulado de alguma virtude. Num circuito intensamente corporativo, os erros podem passar ao despercebido da intergrupalidade. E esse cenário depõe contra a democracia participativa. Ora, nem todo silogismo, enquanto peça de sustentação lógica de qualquer atividade intelectual não poética, é razoável e pode enganar. Nem todo silogismo é razoável e pode enganar. Pessoas maliciosas podem exercer a lógica obscura do, aspas, Hitler gostava de cães, portanto, quem gosta de cão é tirano. Pois bem, num contexto midiático, de repetições não pedagógicas, essa bomba alcança exponenciais megatons de destrutividade, de cancelamento identitário e até coletivo. Numa sociedade pouco esclarecida, como é o nosso caso, a estratégia pode implicar desintegração.
Desse modo, o grande terror da humanidade em tempos contemporâneos não é mais o fuzil ou a bomba H, mas o controle universal por meio da informação. Quem dominar esses meios da informação, sobretudo os de natureza tecnológica, adjudica para si o poder e todas as possibilidades que isso implica, nada obstante os paradigmas vigentes. Liberdade sem vigilância é cativeiro. Melhor que estejamos atentos. Senhoras e senhores, há juízes e juízes. Afirmo-lhes que jamais deixei de aplicar a Constituição no munus que me foi confiado pelo Estado brasileiro. E tanto quanto a norma fundamental está positivada no tempo e no espaço e é vigente. É por meio da Carta Política que todos podemos balizar nossa liberdade e exercitar adequadamente a plenitude de nossos direitos. Jamais abri mão dessa responsabilidade em relação a quem quer que fosse. Aprendi, ademais, com Rudolf von Jhering, um luminar da filosofia jurídica de todos os tempos, a lutar pelo direito, custe o que custar. De fato, não se deve abrir mão dessa vocação e até é necessário pagar um preço bem caro por isso, incompreensões e até desafeições gratuitas que se experimentam não raras vezes nesse desafio de vida, mas não se deve queixar-se por isso. Até porque, mais cedo do que tarde, o que se imaginava como negativo, positivo é. Bem lembrado pelo desembargador Rogério. Há tempo para tudo, desembargador. Nunca houve um axioma tão verdadeiro. Nada obstante as vicissitudes, combater o bom combate e guardar a fé é crucial. Isso sempre bastou à decência e a todos aqueles de boa vontade, mas, ao mesmo tempo, é causa de muitas perplexidades. Recomenda-se a todos, com todo entusiasmo, que leiam A Luta pelo Direito, do formidável justo filósofo alemão, e também as obras do professor João Maurício Adeodato, que segue a mesma linha. Esse livro é um tesouro inestimável aos que amam o direito e a justiça, e um manual seguro de como abraçá-los nos sócios. Trata-se de uma obra inspiradora. Por isso mesmo, sinto-me como que seguidor modestíssimo da inteligência teórica de outros dois luminares do pensamento jurídico universal, Hans Kelsen e Lorival Villanova. Não necessariamente nessa ordem. Do último, tive a felicidade de ser aluno na Faculdade de Direito do Recife, onde atualmente leciono, e para quem também tive a imensa satisfação de auxiliar na transcrição mecanográfica de alguns de seus originais, como a obra Relação e Causalidade no Direito, a partir de seus originais manuscritos. Ele me emprestou essa confiança, e porque eu sou agradecido até hoje. E rendo muitas homenagens à sua memória. Talvez o professor Lorival Villanova era mais prestigiado na Europa do que aqui mesmo no Brasil. É de toda essa experiência pedagógica que auri de grandes professores do passado, mas que ainda reluzem no presente, que deriva o meu compromisso com a positividade do direito e a firmeza no propósito de bem e retamente aplicar as suas fontes. Essa atitude alerta o espírito para um exercício substancial de autodespojamento, e aqui eu me lembro do desembargador Tomás Cirilo de Aquino Vanderlei, de autonegação na ingente tarefa de declarar o direito aos casos concretos, submetidos ao devido processo legal, sem espiritualização de qualquer natureza, sem interferência de qualquer outro subsistema que gravita em torno do sistema jurídico. A plataforma de normas reconhecidas como válidas pelo Estado deve ser o esteio de sustentação da funcionalidade profissional do direito. A intangibilidade ascética do jurista é o seu mais genuíno predicado profissional, do qual depende a vida, a liberdade e o patrimônio de milhões de semelhantes. Julgar é sempre uma atitude tremenda, a qual não raro impele o magistrado a algum drama humano, demasiado humano, que se lhe acometa.
A humanidade do juiz não é, entretanto, diversa da humanidade das partes. O que lhe reserva medida de autoridade é a relação de competência estatuída em norma jurídica. O que passar disso é arbítrio. A Constituição não valida o expediente porque, a despeito de autopoético, o sistema jurídico não é autofágico. Por isso mesmo é preciso que mais juízes, de fato independentes e bem preparados, técnica e emocionalmente récteos, com coragem bastante para lutar pelo direito, sejam chamados aos quadros da magistratura nacional. Fora desse perfil, não pode haver genuína distribuição de justiça. E é bom que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região inaugure essa vanguarda. Não por minha presença aqui, mas pela tomada de consciência geral e coletiva. Com efeito, essa não é uma postura meramente diletante, nem romântica, e muito menos inútil, típica de um livre pensador. Traduz, em rigor, a mais autêntica postura intelectual de um jurista de formação genuína, que luta para honrar os ensinamentos virtuosos de seus antepassados, como quem cuida de um tesouro que lhe foi confiado. A consciência sobre a validade das normas jurídicas é o lastro atitudinal que sustenta a sua atuação e a sua respeitabilidade social, independente das conveniências de momento, bem como a crença pública na sua própria condição de operador do direito, porque conhece e aplica isentamente as suas fontes formais, ao mesmo tempo em que não persiste foco algum de suspeita. Conferi essa realidade na Universidade de Helsinki, na qual pude desenvolver pesquisas associadas sobre a temática judicial que deram ensejo à produção da obra O Problema da Razoabilidade e a Questão Judicial, publicada por Sérgio Fabres, editor, Porto Alegre. As soluções de um tal jurista de formação genuína, se confrontadas com os valores da sociedade sobre a qual se debruça e obedece, evoluíram na atualidade para uma compreensão adicional à teoria normativa, o princípio da razoabilidade. Isto significa que jurídica é toda fórmula normativa capaz de ser aceita pela comunidade jurídica vinculada. Enquanto a evolução da teoria normativa, no sentido do jurista finlandês Aulis Aarnio, cujo pensamento jurídico fui estudar em seu próprio país, onde obtive aprendizagem absolutamente decisiva para a consolidação de meus conhecimentos acerca do exercício da jurisdição no Brasil e fora dele. Descobri em René Davy, Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, que a Finlândia e a Suécia contam com uma lei para juízes, Domarregler, em língua local, que data impressionantemente de 1617 e faz parte da legislação processual e judiciária de ambos os países. No passado, a Finlândia foi um grão-ducado vinculado ao Reino da Suécia. E ainda vigente, o que é mais impressionante. Por isso, o princípio da razoabilidade não se expressa como voluntarismo ideológico, de ocasião ou mediante a espiritualização do intérprete da norma ou do fato social, segundo a sua própria natureza. Traduz apenas o refinamento da lógica formal com que soluções pacificadoras dos sócios possam vir a ser editadas sem conteúdos elásticos ou restrições arbitrárias e consiste na aceitabilidade da ordem jurídica e da correção técnica quanto ao papel de seus juízes. Ora, a lei não serve de pretexto às obtusidades de seus intérpretes. É de um comportamento eticamente intangível que surge a funcionalidade mesma e objetiva do Estado, sobretudo do Estado juiz, que lhe confere corporeidade. Assim, pode-se afirmar como edificante partilhar do pensamento desses luminares do direito universal, os quais souberam inigualavelmente defender a cientificidade da disciplina jurídica na sociedade. É, no entanto, uma luta renhida, manter seus ensinamentos sempre presentes e ativados, porque os atávicos de toda hora insistem em revisitar a pré-história em nosso cotidiano. Sempre foi assim, e por isso o gênio de Rudolf Fourier nos recomendou lutar pelo direito, pela afirmação do caráter do jurista, de formação genuína e plena,
que não se deixa imolar pelos múltiplos subsistemas e atalhos que andam a se insinuar constantemente sob a sua consciência em função de fatores internos e ou externos ao sistema de justiça do qual seja elemento constitutivo. De todo modo, para encerrar, vale a pena insistir na retidão de caráter e na honestidade intelectual sempre. Todos, afinal, temos alguma responsabilidade pedagógica em relação às novas e às futuras gerações. Fazer-lhes confiar que é bom ser bom e que vale muito a pena ser justo. Esse é um compromisso civilizatório indeclinável. Eis que não há outro caminho para a paz social. É assim que transcendemos. Ao fim, senhor presidente, prezados presentes, fisicamente e virtualmente, peço permissão aos que me ouvem para saudar a minha terra de Altos Coqueiros, onde a República foi implantada pela primeira vez nas Américas e na qual o anseio libertário, embora atualmente um tanto adormecido, continua marcado na obra e na lembrança de nossos formidáveis talentos. Apenas para ficar numa ilustração mais próxima de nossos dias, lembro um frevo-canção de autoria do maestro Capiba, cuja letra, em arremate, faz uma ode brilhantíssima à pernambucanidade. Peço permissão para reproduzir. Viemos defender a nossa tradição, e agora cantando, e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Muito obrigado e que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, a todos nos abençoe. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino do Estado de Pernambuco. Coração do Brasil, em teu seio, corre o sangue de heróis do veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história, esse povo coberto de glória, o primeiro da vez. São esses montes e vales e rios, proclamando valores e frios, reproduzem batalhas cruéis, no presente essa palavra avançada, sempre ela ilumina essa glória, que defende a pátria soberana. Em beleza sabemos que dá, como a chuva de graças Deus, perdão e matar e matar. No futuro essa esperança desse povo que ao vivo descansa, como a terra de luz e lutar, no passado que glória era dentro, era o sol adorado infinito, era a glória na terra brilhar.
Agradeço as honrosas presenças das autoridades que abrilhantaram este evento, especialmente dos ministros Humberto Martins e Marcelo Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, a governadora Fátima Bezerra, o governador Paulo Câmara, dos desembargadores Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da desembargadora Perpétua Vanderlei, do TRT do Rio Grande do Norte, do desembargador Gilson Barbosa, do TRE, dos desembargadores do TRE do Rio Grande do Norte, dos desembargadores eméritos, Margarida Cantarelli, Lázaro Guimarães, José Maria Lucena, o deputado Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, do prefeito João Henrique Caldas, de Maceió, da vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão, do Ministério Público Federal. Aqui tivemos representado pelo Dr. Wellington Saraiva, mas também presentes subprocuradores gerais, como o Dr. Luciano Maia, o Dr. Miesio, a doutora Cibele Benevides, do Rio Grande do Norte, da Ordem dos Advogados do Brasil, representado pelo Dr. Bruno Batista, da Faculdade de Direito do Recife,